O texto da nossa reflexão de hoje é o texto de Salmo, capítulo 23, somente o versículo de número 4. Bem conhecido, né? A maioria aí sabe de cor. Eu vou ler uma vez e depois toda a igreja vai ler a uma só voz, amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A igreja toda. Glória a Deus. Que o Senhor aplique a sua santa palavra, bendita palavra, no nosso coração. O medo é uma reação natural do ser humano, né? Do ponto de vista biológico, é um estado emocional que surge em resposta a uma consciência diante de uma situação de perigo. Então, o medo, ele é uma situação biológica, né? E ele, então, faz parte do organismo de todo ser humano. E isso, a não ser que a pessoa tenha uma dificuldade patológica do ponto de vista psiquiátrico, ela tem medo. Algumas pessoas, eu não tenho medo de nada. Isso é conversa fiada, sempre tem, porque é uma reação do corpo. A ideia de que alguma coisa ou alguém pode estar ameaçando a segurança da nossa vida, faz com que o cérebro ele ative involuntariamente, não depende da gente, isso é involuntário, uma série de compostos químicos que provocam reações, e essas reações então, elas vão caracterizar o medo que nós conhecemos tão bem. Normalmente, na maioria das vezes, ele vem em reação a ameaças muito fortes, né? Ameaça principalmente à vida. Isso acontece e nós não temos por onde correr. Quando há uma situação de ameaça real, não é uma reação meramente patológica, mas é uma proteção, uma autopreservação. Afinal, o medo ele costuma nos afastar de situações que são potencialmente perigosas e que representam algum tipo de perigo à nossa sobrevivência. No entanto, porém, contudo, em excesso, o sentimento de medo, ele pode atrapalhar a nossa vida, a vida de qualquer pessoa, em vários aspectos, no aspecto relacional, no aspecto social, no aspecto familiar, no aspecto psicológico e inclusive na nossa vida espiritual. As pessoas hoje têm muitos tipos de medo, eles estão presentes. Alguns medos são de caráter financeiro, às vezes a pessoa tem medo de não dar conta de pagar as suas contas, né? Isso é um medo muito comum no nosso meio, de perderem investimento, pessoas que têm alguma coisa investida, principalmente em bolsa de valores, né, que é muito estável, a pessoa morre de medo de perder o seu investimento. Quer dizer, como eu acho que a maioria aqui não investe em bolsa de valores, e a poupança, que é o nosso principal investimento, ele não traz tanto risco, a gente não tem menos medo, mas não deixa de ter. Temos medo dessa forma mesmo. E esse medo faz com que a gente tenha o receio de não conseguir recursos necessários para a nossa sobrevivência. Outros têm medo na área de saúde. Eu me lembro que na época maior do Covid, as pessoas não estavam assustadas, não. Elas estavam aterrorizadas com a questão do Covid, né? E de outras doenças também. A questão de saúde também, ela é foco da nossa reação de medo. Faz com que as pessoas, algumas tenham verdadeiras crises por causa disso. Eu já vi alguns casos assim, de pessoa que acaba ficando com medo até de sair de casa, né? Ela fica com medo até de sair de casa.
Outros temem a questão nos relacionamentos. Alguns com medo de terem o seu relacionamento rompido com a pessoa amada, outros quando veem os seus amigos se afastando, também têm esse temor. Alguns outros temem a morte, outros têm medo de perder o emprego, outros têm medo de não passar de ano na escola, e daí por diante, né? O medo, muito embora em certo sentido ele seja positivo para a nossa autopreservação, ele é uma emoção terrível, que pode nos prejudicar, se ela for em excesso. Ela pode literalmente paralisar uma pessoa. Tem pessoas que ficam paralisadas de medo. Você já ouviu essa expressão, né? Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei paralisado. Isso não é uma expressão vazia, não. Isso acontece mesmo. Do ponto de vista psicológico, isso pode acontecer. 1 João capítulo 4, versículo 18, numa linguagem mais moderna, diz que o medo tem tormentos. Ele traz tormentos. E aí eu pergunto para você, e o início da nossa preleção de hoje é justamente para falar um pouco sobre isso. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? E eu faço essa pergunta com bastante tranquilidade, porque os cristãos também, eles não estão isentos desse sentimento. Eles não estão isentos de nenhuma dessas coisas. Todos esses medos que eu falei, eles podem acontecer na vida de um crente. Cristão também está sujeito a problema de saúde, cristão também está sujeito a problema financeiro, cristão também pode perder o emprego, cristão pode ter várias dificuldades de relacionamento e daí por diante. Então os cristãos também têm os seus medos. No nosso linguajar, aqui no nosso vocabulário cristão, alguns chamam esses medos de vales, né? Eu estou passando por um vale, então está passando por uma dificuldade e considera aquela dificuldade como um vale. E enquadra o seu medo nesse vale. Mas existe uma diferença que é básica e muito importante das pessoas que temem e caminham com Deus e das pessoas que não querem andar na sua presença. Aquela que caminha sem desejar a condução do Supremo Pastor Divino, que é Jesus Cristo. A diferença, ela reside no fato de que quando uma pessoa conhece e se relaciona com Jesus, ela pode passar por qualquer um desses vales, superando os seus medos e vencendo todos os seus temores. Essa é uma diferença. É Deus quem nos permite, mais do que isso, quem nos promete essas vitórias. Quando o salmista se refere aqui no texto que nós lemos a um vale que ele chama de vale da sombra da morte, certamente ele está falando do pior de todos os vales. O vale mais complexo de todos, um vale que ele tem que passar, né? E se você nivelar por cima é o pior. O que é pior do que a morte para uma pessoa? O que é mais difícil de encarar do que a morte? Mas ele vai falar sobre isso para mostrar a proteção divina. Ali naquele vale, aonde ele se refere, nós lemos no texto de Salmo 23, está a sombra da morte. Significa que a morte está rodeando aquele vale. A sombra é justamente da morte. Não tem o que fazer se não seguir adiante. Quando ele entra nesse vale, ele tem que seguir adiante. Mesmo que o medo, que a adrenalina esteja no seu nível mais alto. Não tem para onde correr, Fidelino. Tem que seguir adiante. Mas a fé e a declaração de confiança do salmista nos ensinam algumas lições, né? Porque o texto fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas nos traz também uma declaração de fé e de confiança. E é sobre isso que eu quero falar, né? Eu quero aprender nessa noite, numa breve reflexão. Hoje nós não queremos nos delongar muito, porque daqui a pouquinho o couro vai comer ali, literalmente, né? E eu quero estar longe daqui, bem como os irmãos
quando isso começar a acontecer, então nós vamos ser breve. Mas eu quero nessa noite de domingo ensinar 3 questões, só 3 questões, que estão relacionadas a esse vale, quando o atravessamos na presença do nosso Senhor. Vamos aprender sobre isso? Em primeiro lugar, quando nós estamos na presença do Senhor e somos conduzidos por Cristo, mesmo que nós estejamos no vale da sombra da morte, nós podemos ter certeza de uma coisa: esse lugar não é um lugar permanente, é um lugar de passagem. O vale da sombra da morte é um lugar de passagem, é uma situação passageira. No contexto de Davi, o pastor ele conduzia o seu rebanho pelo deserto, buscando sempre um lugar onde pudesse alimentar as suas ovelhas. E essa movimentação, muitas vezes, o obrigava a passar por lugares estreitos, lugares, literalmente vales, cercados de montanhas altas e irregulares, que escondiam no seu contexto perigos potenciais. No ambiente escuro, por causa das montanhas, né? Por causa dos penhascos, então devia ser um ambiente muito difícil, que era o melhor lugar para ataque tanto de animais quanto de salteadores. Mas o salmista, ele sabia que passar por ali era só parte da sua jornada, porque aquele vale era passageiro, era parte do seu caminho, era um lugar de passagem. Ali não seria um local para acampar, para parar, para alimentar o seu rebanho, e o pastor sabia disso. Não era um lugar para ele gastar tempo, para ele poder utilizar o seu tempo, mas sim um caminho por onde ele tinha que passar. E andando por este caminho, ele chegaria a um bom lugar, onde desejava chegar, e onde iria cumprir a sua obrigação de alimentar aquelas ovelhas. Para nós aqui não é diferente também não, irmãos. Eu quero dizer para você, se você está andando pelo vale da sombra da morte, essa caminhada é passageira. Essa parte da caminhada é muito passageira. E vales vão aparecer na nossa vida, a vida inteira. Você sempre vai entrar em algum tipo de vale, tão complexo como aquele que Davi se referiu no Salmo de número 23. Um após o outro, vão aparecer muitos vales no transcorrer, na sua caminhada de vida. Muitos deles vão aparecer. Muitas vezes, depois de um topo de montanha, você vê um vale. E quando você percebe, você já está dentro dele. E tem que caminhar. Tem que ir para frente. Não pode retroceder. Mas uma coisa nós temos por certo. Olhando para Cristo, o nosso pastor divino, e seguindo-o sem medo e sem confiança, nós atravessaremos qualquer vale. Presta atenção no que eu estou te falando. Com Cristo, você atravessa qualquer vale. E Jesus foi muito realista sobre a questão das lutas que nós temos. Ele mesmo predisse essas dificuldades. Em João 16 ele diz: no mundo tereis aflição. Já foi previsto que nós teríamos dificuldades, mas não significa, mesmo que estejamos passando por um vale de escuridão, que ali nós vamos ficar para sempre, porque é um lugar de passagem, é um lugar por onde nós devemos passar, mas onde nós não vamos demorar. E por ele passaremos por segurança e com segurança, porque Jesus é quem nos conduz. Quando você estiver atravessando o vale, seja ele qual for, tenha convicção, Jesus é o seu pastor.
Jesus é quem te conduz, Jesus é quem nos conduz. É Ele que nos conduz por este vale, seja o vale da sombra da morte, como qualquer outro vale que tenhamos que atravessar. Creia nisso, querido. O vale da sombra da morte é só um lugar de passagem. E se você está passando por ele agora, você em casa, se você está passando por ele agora, descansa. Porque o Senhor te conduzirá com segurança. Não podemos ser como um rebanho de ovelhas que fica espalhado em uma colina tentando descobrir por si mesmo qual a direção correr. Ainda mais no mundo que nós vivemos, com a disseminação de tantas mentiras, de tantos fakes, daquilo que se chama de politicamente correto, a desinformação nas redes sociais, algumas ovelhas acabam ficando aterrorizadas e com medo, e por causa desse medo acabam não encontrando a saída. Nós não temos o que temer. Falando hoje com alguém, com o irmão França, nós conversávamos e ele estava dizendo a dificuldade de um líder hoje, de uma igreja, em lidar com algumas questões, tem que medir cada palavra. Porque se não medir cada palavra, acaba arrumando uma confusão do tamanho do mundo. E eu disse para ele, olha filho, não tem para onde correr, está difícil agora, mais adiante vai ser mais difícil ainda. Nós tivemos recentemente um colega nosso aqui da Bahia, que ele falou algumas coisas na rede social, aquelas questões foram interceptadas por uma determinada militância, ele foi intimado pelo Ministério Público, que lhe fez a seguinte proposta: ou o senhor vai lá na igreja e diz tudo o que o senhor disse, ou nós vamos abrir um processo contra o senhor. Que situação, né? Olha que vale que esse irmão estava passando naquele momento. Ele falou na igreja, falou de tal maneira que não fosse ofensivo e que não se esquivasse de tudo, mas ele conseguiu superar e passar aquele vale. Sabe por que ele passou aquele vale? Porque Deus está com ele, Jesus está conosco, querido, nesse mundo difícil. O salmista diz no Salmo de número 30, no versículo 5, na parte B, uma coisa que eu gosto muito de ter no coração: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Às vezes a gente está vivendo um momento difícil agora e não sabe o que vem pela frente, e o que vem pela frente é algo tão bom para nós. Às vezes Deus está preparando para nós um lugar de descanso, e eu imagino aquelas ovelhas passando pelo vale da sombra da morte, porque o pastor não está passando sozinho, ele está indo com suas ovelhas, e aquelas ovelhas olhando para um lado, olhando para o outro, com medo do lobo, com medo do salteador, sem saber aonde ia, e quando chegava no final do vale, campos verdejantes. Quando chegava no final do vale, um lugar gostoso para poder se alimentar, para poder descansar, para poder beber água. É assim conosco também. Nós passamos por vales, passamos sim, mas a nossa passagem é rápida. Daqui a pouquinho passa, irmão. Se você está passando por um vale difícil, ouça o que eu vou te dizer agora. Daqui a pouquinho passa. O negócio está bom, está dando para falar até baixo, né? Daqui a pouquinho passa. Daqui a pouquinho chegaremos ao final deste vale. Amém? Segundo lugar, além de saber que a nossa transição, a nossa passagem por este vale é muito rápida, nós precisamos saber que quando estamos na presença do Senhor, e quando é Ele que nos guia, mesmo estando no vale da sombra da morte, nós podemos ter certeza que o nosso pastor é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não sou pastor coisa nenhuma. Eu tenho um título de pastor que é dado por uma instituição. Mas o nosso pastor verdadeiro é Jesus Cristo. Eu tenho a minha responsabilidade, claro que biblicamente falando também eu recebo essa responsabilidade, mas eu tenho a consciência que o pastor desta igreja é Jesus Cristo. E ai de mim,
se um dia tentar levar esse rebanho para um caminho diferente. Ai de mim, porque quem comanda esse rebanho é Jesus Cristo. Nossa esperança precisa sempre estar enraizada em Deus. Precisamos lembrar que no início do Salmo 23, nós já temos a certeza de quem está no comando, né? Uma tradução possível a respeito desse versículo, uma das traduções, nós usamos pouco, mas ela é possível, diz assim: o Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Nunca, em momento algum. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa só. Deus está sempre conosco, Ele cuida de nós, é Ele quem nos alimenta a alma, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá segurança, é Ele quem cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, nunca nos faltará e nada nos faltará, porque Ele é fiel. Esse pastor aqui pode falhar um dia. Está doido, pastor Godoy? Pastor Godoy é comedor de feijão como qualquer um. Posso falhar um dia, mas o nosso pastor divino nunca falhará. Ele é fiel e Ele será para sempre. Estará conosco, aliás, Ele está conosco em toda a nossa caminhada. Nós somos suas ovelhas e Ele é o nosso condutor. O Senhor está conosco, o Senhor nos conduz, o Senhor nos guarda no vale da doença, no vale da morte, no vale da solidão, no vale do sofrimento, no vale do desemprego, no vale da falta de moradia, no vale da perda de uma habilidade, de um talento, no vale da morte, quando nós perdemos alguém que amamos. O Senhor está conosco, Ele tem o controle de nossa vida em todos esses vales, amém? Essa precisa ser a nossa convicção, essa precisa ser a nossa convicção, porque em muitos momentos nós não vamos poder fazer absolutamente nada, se não caminhar pelo vale. Quando Davi chegava nesses vales, ele ou qualquer pastor, ele sabia que tinha que atravessar. Não podia fazer nada, ele ia até fazer a parte dele, né? Se leão se metesse com ele, ele ia em cima. Se urso se metesse com ele, ia em cima. Salteador se metesse com ele, ia em cima. Mas tem coisas que não dá para o homem fazer. Tem coisas que só Deus é quem faz. E nós precisamos estar convictos disso, que Deus está sempre conosco. É isso que Deus espera de nós, essa convicção, essa fé, a alegria de que podemos, mesmo no meio das dificuldades, ter a certeza que somos mais do que vencedores. Porque o mesmo Jesus que falou e que eu citei há pouco, que disse: no mundo tereis aflição, também diz: mas tende bom ânimo. Por quê? Glória a Deus. E se Ele venceu, nós somos mais que vencedores. E quando Ele diz assim: eu venci o mundo, nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte: e vocês também vencerão. Cada um de nós. Irmãos queridos, quem nos guia pelos vales da vida é o bom pastor, Jesus amado. Não fique parado, pode caminhar com fé, pode ir sem medo. Passe por este vale segurando nas mãos de Jesus Cristo. Passe sem medo, porque Ele nos garante que em momento algum vai nos abandonar. É no Cristo que nós cremos, é no Deus que nós cremos, que nós temos essa confiança. Josué 1,5: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, diz o Senhor, e nem te desampararei. Que palavra gostosa, que coisa gostosa. Eu não sei você, mas isso alcança o meu coração como bálsamo. Isso alcança o meu coração e traz alegria para mim. Porque além de dizer que Ele nunca nos deixará e nem nos desamparará, essa palavra é homologada lá em Mateus 28:20, estou convosco todos os dias. Até quando? E depois
da consumação do século, Ele não vai estar conosco? Não, porque aí nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Amém? Por último, precisamos acreditar em mais uma verdade que está implícita no texto. Quando estamos na presença do Senhor, quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós temos a convicção e precisamos ter que essa transição é passageira, que o Senhor é quem nos conduz. Agora tem uma coisa que Deus espera de nós, é que nós tenhamos e sejamos um bom testemunho para outras pessoas. Preste atenção nisso, irmãos. Quando estamos passando momentos de dificuldade, Deus espera que nós sejamos bons testemunhos. Porque além de nos abençoar, além de caminhar conosco, além de nos guardar e de nos proteger, Deus quer nos usar nessa caminhada, mesmo numa caminhada de luta. Ele quer nos usar para mostrar ao mundo que a igreja está guardada por Ele. Ele quer nos usar para que nós possamos dar um bom testemunho, como Abacuque deu. Eu falei de Abacuque acho que umas 3 ou 4 vezes nos últimos dias. Abacuque deu um bom testemunho na hora da dificuldade, e nós precisamos dar também. Como reagimos a um momento difícil que passamos na vida, pode ser um excelente testemunho de fé e confiança no poder de Deus, que trará pessoas ao convencimento de que só em Jesus Cristo há salvação. Nós podemos e devemos ser instrumentos. Precisamos acreditar, irmãos, e não somente isso, mas também demonstrar através de nossas atitudes que em qualquer tipo de vale, qualquer um, seja qual for o vale, nossa convicção e esperança no Senhor são inabaláveis. Presta atenção nisso, irmãos. Deus espera isso de nós. Na nossa caminhada deste mundo, Deus espera que sejamos também acompanhados por outras pessoas. É uma forma de evangelizar, de mostrar nosso Deus é poderoso. É por isso que nós descansamos, é por isso que nós estamos tranquilos. Mas as pessoas só irão nos acompanhar se perceberem que estamos caminhando com fé, sem medo e sem confiança. Se elas não virem isso em nós, se elas não verem isso em nós, elas não vão nos acompanhar. Vão entender que a igreja é só mais uma opção religiosa. E religião por religião, cada um fica onde está. Não é isso? Eles precisam ter a certeza que a nossa caminhada se dá pelo melhor caminho, ou pelo menos na melhor condução, porque estamos no vale da sombra da morte, como outros. Outros também entram por este vale, mas o que faz toda a diferença é a condução. E o nosso pastor está conosco. O salmista não encerra a sua fala no vale da sombra da morte. Ele continua escrevendo e conclui assim: eu não temerei o mal, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Você pode dizer isso também? Você teme o mal ou você não teme o mal, na convicção de que Deus está com você? Sua convicção de vitória está no fato de que Deus está contigo. No caso de Davi, no nosso também. O salmista diz que a vara e o cajado de Deus o confortam. Quanta convicção, irmãos! Quanta certeza da proteção divina! Em meio a tanta certeza, não tem como ter medo, não tem como temer. O bom testemunho dessas ovelhas que se veem conduzidos pelo pastor divino fará com que outras ovelhas também se juntem ao rebanho. Você percebe isso? É o melhor rebanho, é o rebanho mais apropriado, é o rebanho que traz paz, é o rebanho que faz com que nós tenhamos força para poder viver nos momentos difíceis. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Você está andando por algum vale da sombra da morte?
Você em casa está andando por algum vale de sombra da morte? Será que você está vivendo alguma situação difícil na sua vida? Pode ser que sim. Existem situações que parece que não têm solução, não é verdade? Mostre confiança em Cristo para o mundo ver que você não precisa entrar em pânico, que Ele está conosco, que Ele nos dá a vitória. É nos braços de Cristo, sob a condução de Cristo, que nós vamos conseguir superar todas as nossas dificuldades. Nunca saberemos aonde a nossa fé está enraizada, até enfrentarmos uma crise grande. Pragas, doenças desenfreadas, guerras, perseguições, foram muitas as oportunidades que os nossos irmãos lá no passado tiveram para poder brilhar na sociedade. Alguns brilharam como tochas, literalmente, queimados. Se você ainda não é um cristão, eu não sei, mas se você ainda não é um cristão, saiba que todos os que rejeitam a Cristo como Salvador e Senhor, esses sim devem temer o mal. Porque o inferno não é apenas uma sombra da morte, mas uma realidade de uma morte eterna. Porém, se você já se arrependeu, se você já confessou os seus pecados, admitiu ser impotente para lidar com eles e se curvou em fé para Jesus Cristo como Rei, creia, você vai passar com confiança, com fé, com esperança, por qualquer vale que se desdobre diante da sua caminhada. Você vai vencer todos eles. Deus está contigo em todos eles. Eles serão passageiros. Jesus está contigo em todos eles. E Deus espera que o nosso testemunho traga a outros a certeza e a convicção da vitória. Olhe agora. Olha a Deus. Agradeça a Deus por ouvir sua palavra. Que nós tenhamos essa convicção e que nos braços de Deus possamos nos sentir seguros para a glória do nome do Senhor.